Hoje é o primeiro dia estudando para a UB e eu vou falar tudo o que eu fiz hoje. Basicamente, eu escolhi estudar Direito Civil e Processo Civil porque, além de estudar para a UB, eu também vou estudar para algum curso de cartório ou algum curso de procurador. Eu ainda não me decidi, na verdade. E hoje eu tirei o dia para fazer... Hoje eu escolhi estudar Direito Civil e Processo Civil. E, basicamente, o que eu vou fazer, como eu já tenho uma bagagem de estudos antes, eu tenho cerca de 26 mil questões já feitas, eu tirei o dia para fazer um reconhecimento da disciplina, porque faz mais de um ano que eu não estudo. Então, eu quero ver efetivamente como eu estou em cada matéria. E esses foram os resultados daqui na tela em algum lugar. E eu achei que eu ia melhor, sendo bem sincero, especialmente em Direito Civil, que eu sempre fui muito bom. Eu estava acertando mais de 90%. E, assim, foi um baque para mim, mas tudo bem. E vamos lá. Feito isso, feito esse resultado, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o reconhecimento de disciplina de 2 matérias. Vou fazer de processo civil, que já fiz, né? No caso, civil, constitucional, administrativo, penal, processo penal. Esses 6 são, em conjunto, a matéria da UB e o concurso de cartório, no caso, e o concurso de procurador. Vamos dizer, qual que é o diferencial? Concurso de cartório cai muito matérias específicas. Cai registro de imóveis, registro de pessoas naturais, enfim. E concurso de procurador e concurso da UB vai cair processo do trabalho e trabalho. Qual a questão? Eu sou bom em trabalho e processo do trabalho. Então, eu consigo deixar para pegar isso posteriormente, só um mês antes da prova, né? Beleza. Ainda tô pensando o que eu vou fazer. Se eu vou pegar essas matérias específicas do cartório, ou se eu vou pegar trabalho e processo do trabalho. Beleza, feito isso. Feito esse resultado, vou fazer o reconhecimento de todas as disciplinas. Vamos lá. Possivelmente eu vou estar no mesmo patamar de antes, no caso, de quando alguém começa a estudar. 60% no máximo, 70% em alguma matéria que eu tenho facilidade. E o objetivo é alcançar 90% de todas as disciplinas, no caso. Beleza. Eu tenho 3 meses até a prova da UB. A UB geralmente fica um pouco mais fácil, né? Do que o concurso para procurador, para promotor, enfim. Questão para promotor sempre me ferra, que tem, às vezes, cai tudo. E uma alternativa que é correta é uma lei específica, é o Código Nacional da Promotoria, enfim. Mas enfim, acontece. Beleza. Feito isso, feito o reconhecimento de todas as disciplinas, o que eu vou fazer? Disciplinas, então, eu divido geralmente matérias grandes em 8 blocos. Então, por exemplo, processo civil, PEC civil, eu divido em parte geral, obrigações, contratos, seja parte geral de contratos ou específicos, direitos sociais, família, sucessões. Pronto, acabou. São 6 ou 7, enfim. Dá para dividir, por exemplo, o contrato se divide em 2 partes, enfim, geralmente fica de 7 a 8 coisas, né, dessas partes grandes. Mesma coisa constitucional, eu divido em teoria da Constituição, que vai cair sobre Constituição outorgada, promulgada, bonarista, cesarista, enfim. E depois direitos fundamentais, sociais, tem a parte deixa uma parte específica para a questão de controle de constitucionalidade, que é bastante, especialmente com o curso de procurador. Enfim, beleza, feito todo esse esquema, o que eu vou fazer? Matérias que eu tiver abaixo de 60%, naquele bloco específico, eu vou ler a lei seca. No seco, assim, não tem cursinho, não tem nada. A lei seca, no seco, no caso. Beleza, li a lei seca. Vou refazer, fazer mais questões. Dessas questões, eu tirei mais de 70%, então tudo bem, eu só vou fazer questão a partir de agora. Ainda assim, não tirei 70%, ainda estou em 65%, 60%. Eu vou ler a lei seca até conseguir. Eu tô com, quantas matérias eu falei? Eu tô com civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal, processo penal. São 6 matérias, ou seja, eu tenho, se eu fazer 2 matérias por dia, eu tenho 3 dias, então eu consigo rodar bastante elas. Beleza. Então, qual que é a questão? Como eu tenho poucas matérias, que efetivamente é o que mais cai, no caso, e trabalho e processo do trabalho eu vou deixar para depois, o que eu consigo fazer? Eu consigo estudar 2 vezes ela na mesma semana.
Então, é que nem um músculo, que nem academia, por exemplo. Você não vai lá e faz uma série, um dia só de peito, por exemplo. Você divide o dia de peito em dois, geralmente junto com tríceps, enfim. E por que eu vou fazer isso? Primeiro, fadiga mental. Cara, eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus projetos, eu tô gravando. Então, se eu deixar tudo pra fazer, pra estudar, pra fazer 100 questões por dia, e ainda revisar depois, e no final de semana, sei lá, fazer um simulado, cara, é intancável isso. O dia vai ser muito improdutivo. Eu vou chegar em um determinado número de questões que eu simplesmente não vou entender mais o que eu estou fazendo. Vai ser como se eu tivesse feito nada. Então, por isso, eu vou dividir em dois. Eu estou pensando se eu vou realmente fazer ABC, por exemplo, penal e processo penal, constitucional administrativo, civil e civil, civil e processo civil, e vou repetir isso no segundo bloco da semana, ou se eu vou pegar as matérias específicas para cartório. Isso vai sair nos próximos vídeos, no caso. E beleza. Aí qual que é a questão? Eu vou atualizando aqui. Já falei tudo isso sobre a questão do... Beleza. Feito tudo isso, estando pronto, hoje é o dia 1, vou postando diariamente. Qual que é a questão? Tem 3 concursos que eu quero ficar de olho. Na verdade, 4. Vamos lá. Procuradorias perto de mim. Então, procuradorias da Grande São Paulo. Ou, que fica perto, no caso, Minas Gerais, uma cidade perto de São Paulo. No caso, vamos lá. Cartório, obviamente. Depois de cartório, eu quero também... Eu quero também prestar concurso para analista jurídico de Exército, Aeronáutica e Marinha. Assim, esse é literalmente meu último passo. Por quê? É um concurso mais fácil, porém tem menos vagas. Geralmente abre 1, 2 vagas por ano para cada uma dessas forças. E não são matérias tão boas. Tem penal e processo penal militar, por exemplo. Então, você não vai conseguir conciliar. Mas em contrapartida, você tem um concurso com uma facilidade mais fácil do que um escrevente, não. Você tem um concurso mais fácil em relação a um analista de um tribunal, por exemplo. Beleza. O quarto ponto não é o concurso em si, no caso. Qual a questão? Vamos lá. Eu tenho uma startup hoje é a forma que eu me sustento. Tenho uma startup de água. Qual a questão? É meu sonho, e depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Tem uma startup, trabalhar com tecnologia e depois vender essa startup. Qual a questão? Eu não sou reconhecido hoje na bolha tech. É muito mais fácil eu ser reconhecido na bolha do direito e depois me tornar uma referência na bolha tech, fazendo alguma coisa específica no direito, por exemplo, criando uma startup específica para a galera do direito, do que propriamente só começar a criar uma startup hoje, vamos dizer assim. Criar não, tipo, consolidar ela hoje. Então, isso vai me dar fôlego, vai me dar mais reconhecimento e vai me dar mais dinheiro justamente para esse reconhecimento. Qual a questão? Vamos supor, eu passei no concurso para procurador. Procurador vai ser um cara, assim, não é que é mais fácil, mas eu tava estudando muito, então eu meio que já sei, sabe? Porque eu tava batendo ali na trave. E é a segunda fase me pega muito. Beleza, vamos lá. Passou por concurso por procurador, 30 horas, que seja 40 horas. Muitos municípios, eles permitem advogar, se não for um regime de exclusividade, como por exemplo Campinas, ou você ganha 5, 7 mil reais a mais para esse regime de exclusividade. Qual a questão? Eu tenho, hoje é literalmente dia 31 de dezembro de 2025, ou seja, até eu me informar que vai ser em dezembro de 26, eu tenho um ano produzindo conteúdo, um ano produzindo vídeos, contando minha jornada e tudo mais. Qual a questão? E vendendo meu serviço de arte também, que hoje é mais para pessoa jurídica, mas eu também tenho para pessoas físicas. Qual a questão? Pensa comigo, Pensa comigo. Vamos supor que eu presto serviço para um pet shop. Só que desse pet shop, eu ganho, sei lá, 3 mil reais. Só que desse pet shop, depois que eu tenho um ano, para pegar o máximo de pet shops possíveis
E depois desse ano, eu já vou ter uma cartela de clientes dessas pessoas jurídicas que eu vou conseguir oferecer serviços tributários depois, entendeu? Então, assim, é mais uma questão de angariar clientes no máximo nesse um ano por meio da criação de conteúdo. Mas isso eu vou explicar depois mais nos próximos vídeos qual vai ser o meu plano completo. Hoje é mais para falar sobre estudos, enfim. E esse foi o meu primeiro dia de estudos.